Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da semana 9, a última semana do terceiro bimestre. E como eu disse na aula passada, nada de conteúdos novos, apenas resolução de exercícios para a gente revisar os conteúdos da prova. Que, aliás, quais são os conteúdos da prova de quarta-feira? São grandezas, medidas de comprimento, medidas de superfície e medidas de temperatura. Então, de uma forma geral, são grandezas e medidas. Mas quais grandezas? Comprimento, superfície e temperatura. Ok? Então, como a gente já sabe, né? Volta e revira é a última sessão da apostila, são as duas últimas páginas da apostila. Então, estamos terminando a apostila do terceiro bimestre nessa aula, tá? Depois é só aguardar a apostila do quarto bimestre chegar para a gente dar início. Bom, desculpa, como vocês já sabem, né? A sessão Volta e Revira é uma sessão que traz ali testes, né? São exercícios no formato de testes, revisando todo o conteúdo da unidade, ok? Todo o conteúdo relacionado a grandezas e medidas, que foi o que nós estudamos na unidade 6 e é o conteúdo da nossa prova. Então, bora aprender, bora revisar conteúdos, bora trabalhar os exercícios? Só, a gente vai trabalhar no mesmo esquema da aula passada, tá? Se você quiser abrir a sua apostila nas páginas 58 e 59 e resolver todos os exercícios que tem nessa sessão e depois soltar o vídeo para corrigir se está certo, ok. Se não, quiser fazer um exercício por vez junto com o professor e ir recordando devagarzinho o conteúdo, também é legal. Então, a cada exercício que eu for trabalhar, eu vou colocar o enunciado na sua tela. E aí eu quero que você pause o vídeo, tente resolver primeiro antes do professor, aí dá um play, solta o vídeo e vê se acertou ou se errou, se entende o que errou, se está com dúvida, anota a sua dúvida, manda uma mensagem para o professor perguntando. Tá legal? Vamos combinar dessa forma então? Bom, primeiro exercício na sua tela. Só vamos lá então. Primeiro exercício, né? Vou fazer a leitura aqui no meu iPad. E aí, a gente resolve. Para saber a altura da parede da cozinha da sua casa, a Wanda usou como unidade de medida uma colher de pau de 30 centímetros de comprimento. A colher coube 9 vezes na parede até atingir o teto. Qual é a altura da parede da cozinha? Então, olha só. Como unidade de medida, ela utilizou o que mesmo? Uma colher de pau, né? Essa aqui, essa colher aqui. Essa aqui minha tem um pouco mais de 30 centímetros, mas a da Wanda tinha exatamente 30 centímetros. E ela usou a colher de pau para medir a altura da parede. Então ela colocou a colher de pau no chão, né? E começou a contar quantas vezes a colher de pau ia caber na parede dela. E aí ela concluiu o seguinte, que cabiam 9 colheres, 9 vezes. Então vamos lá, esquematizar nosso problema. A unidade de medida usada pela dona Wanda aí foi a colher de pau, certo? E essa colher coube 9 vezes na parede. Então, do chão até o teto, ela conseguiu encaixar 9 vezes a colher. E ela sabia também que a colher tinha 30 centímetros de comprimento. Então, vamos lá, vamos responder a pergunta. Qual é a altura da parede, com as informações que a gente tem? Bom, se a Wanda usou 9 vezes a colher de pau, e cada vez que ela usava eram contados 30 centímetros, basta a gente multiplicar, né? Para saber a altura da parede, é só fazer 30 vezes 9. 30 centímetros, né? Vezes 9 colheres. 9 vezes o tamanho da colher. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 7. 9 vezes 3 dá 27. Então, a altura da parede da mulher é de 270 centímetros. Aqui no meu material é a alternativa A, né? Vamos verificar aqui. Opa, certinho, alternativa A, correta a primeira. Vamos lá para a segunda questão? A segunda questão quer saber qual é o perímetro do terreno que está representado aqui nessa figura, nesse retângulo. Então vamos lá recordar, né? Perímetro é uma medida de comprimento também. E ele mede o comprimento do quê? Bom, perímetro, professor, mede o comprimento do contorno da figura.
Ah, então eu tenho que fazer o contorno todo da figura para estar encontrando o perímetro? Exatamente, né? Então, para eu achar o perímetro, eu tenho que percorrer todo o contorno da figura. Então, se eu sair desse ponto aqui e andar por esse caminho, eu já percorri 30 metros. Cheguei aqui. Já contornei toda a figura? Não, agora eu vou descer. Quando eu percorro esse caminho aqui, esse contorno, já andei mais 15 metros. Acabou? Ainda não. Se você bobear, né, você vai encontrar uma alternativa que é o resultado dessa conta de mais. Toma cuidado, você tem que percorrer todo o contorno da figura. Então agora contornando aqui mais esse lado, ó. E agora, professor, quanto mede esse lado? Bom, esse lado de baixo é igual ao lado de cima, né? A gente está numa figura retangular. Então aqui também tem 30 metros. Então mais 30 metros. Já acabamos de contornar toda a figura? Ainda não, falta subir aqui, né? Falta pegar essa subida. E a hora que a gente subir aqui, são mais 15 metros, porque o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, mais 15 aqui. Beleza, então para eu contornar todo o retângulo, todo esse terreno retangular, eu vou ter que fazer o somatório desses 4 valores, né? 30, mais 15, mais 30, mais 15. Bom, 5 mais 5, 10, põe um zero, sobe uma dezena. 1 mais 3 dá 4, mais 1, 5, mais 3, 8, mais 1, 9. Então, o perímetro desse terreno é igual a 90 metros. Vamos ver aqui a alternativa que é. Aqui no meu material é a alternativa B. Você consegue enxergar aí? Aqui, vamos verificar? Muito bem. Vamos lá para a questão 3, então. Olha só, a questão 3, eu fiz questão de escrever o enunciado na lousa, tá? Porque era curto, né? Mas porque ele não dá uma figura geométrica pra gente, não dá o desenho, né? Então a gente tem que lembrar o significado da figura. Então, ó, ele quer o perímetro de um quadrado cujo lado mede 45 centímetros. A palavra cujo aqui é estranha para vocês? Cujo significa assim, em que o lado daquele quadrado mede 45 centímetros, né? É um quadrado que tem lado medindo 45 centímetros. Bom, nós já sabemos que perímetro é a medida do comprimento do contorno da figura. Perímetro está relacionado com o contorno. Nesse caso, a minha figura é um quadrado. Então, vamos desenhar um quadrado aqui. A gente sabe que o quadrado tem todos os lados iguais, certo? E qual é a medida de cada lado? 45 centímetros. Ah, agora ficou fácil, professor. Achar o perímetro desse quadrado é só contornar toda a figura, né? Exatamente. Então, quando a gente for contornar essa figura, ó, daqui eu andei 45, mais 45, mais 45, mais 45. Fiz o contorno da figura, achei o perímetro. Então, o perímetro vai ser 45, mais 45, mais 45, mais 45. Repare que eu poderia ter feito 4 vezes o número 45, né? Vou fazer aqui para você ver que é a mesma coisa. Vamos lá, 5 mais 5, 10, 15, 20. Então, são 20 unidades. Deixa zero aqui, sobe 2 dezenas. Somando as dezenas, 4, 8, 12, 16, 18. 18? 18. Então, deu 180 centímetros. Professor, se eu tivesse feito 45 vezes 4, também ia dar, né? 4 vezes 5, 20, põe o zero, sobe 2 dezenas. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Então, como é um quadrado, né? Todos os lados iguais, eu poderia ter feito 4 vezes o 45. E ainda tem mais um detalhe, né? Ó, nós já encontramos o perímetro. O perímetro, vou chamar aqui de letra P, é 180 centímetros. Ok. Aí você vai olhar as alternativas. Dá uma olhada. Você tem a alternativa 180 aí? Não tem, né? Tá sem foco, né, gente? Tá ruim de vocês enxergarem. Bom, enfim. Não tem a alternativa 180 centímetros. Mas tem alternativas que estão em metros. Então agora a gente vai retomar, né? Revisar mais um pouquinho, ó. Deixa eu dar um pause aqui. Para a gente chegar na alternativa correta, né? A resposta correta nós já chegamos, 180 centímetros. Mas não temos essa alternativa para assinalar. A gente vai ter que fazer uma conversão. Nós sabemos que um metro é igual a 100 centímetros. Isso aqui é importantíssimo e não pode esquecer, tá?
1 metro tem 100 centímetros. Esses 180 centímetros que estão aqui, ó, a gente pode decompor ele. Podemos escrever ele como 100 mais 80. 100 centímetros mais 80 centímetros, ok? E aí a gente sabe que esses 100 centímetros corresponde a 1 metro. Né? 100 centímetros é 1 metro. E ainda sobrou 80 centímetros aqui. Então, o perímetro desse quadrado, ele tem 180 centímetros de perímetro, mas eu posso também dizer que ele tem 1 metro e 80 centímetros, certo? É a mesma coisa, né? Ó, 180 centímetros e 1 metro e 80 centímetros é a mesma coisa. Portanto, a gente fica aí como a alternativa da letra C. Exatamente, ó, letra C é a alternativa correta. Então, aí. 1 metro e 80 centímetros. Tá legal? Deu para revisar mais um pouquinho? Essa relação muito importante, né? 1 metro tem 100 centímetros. Questão número 4 na sua tela? Vamos lá. Questão 4, pessoal, fala o seguinte, que em uma certa cidade, durante o ano todo, né, a menor temperatura registrada naquele ano, talvez seja o ano de 2019, por exemplo, a menor temperatura registrada foi de 2 graus Celsius. E a maior temperatura registrada naquele ano foi de 31 graus Celsius. Ele quer saber a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas dessa cidade nesse ano, tá certo? Bom, diferença a gente já sabe que é uma conta de menos, né? Então, diferença é o resultado da conta de menos. Então, ele quer que a gente faça a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas. Ou seja, 31 menos 2. É isso que ele quer que a gente faça, 31 menos 2. Gente, quanto que é 31 menos 2? 29, né? Então, a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas foi de 29 graus Celsius. Fácil, né? Não precisava nem montar a continha aqui. Tá? Mas se você for montar, toma cuidado, porque tem que fazer uma troca, né? De uma unidade, você não consegue tirar duas. Tem que fazer uma troca aqui, fica 2 dezenas e 11 unidades, e aí você encontra também o 29. Portanto, a alternativa B de bola, tá? A alternativa B é a alternativa correta. Fácil essa, né? Questão 5 na sua tela. Galerinha, a questão 5 fala o seguinte, ó, em linha reta, né, em uma linha reta, qual é a distância aproximada entre as cidades de Natal e São Paulo? Se 10 milímetros no mapa correspondem a 650 quilômetros da realidade. Então, foi dado para vocês esse mapa aqui, certo? E aqui a gente tem a cidade de São Paulo em vermelho, a cidade de Natal em verde, e tem uma linha reta ligando essas duas cidades. Ok? Então, o que você vai fazer? O primeiro passo é você pegar a sua régua e medir o comprimento dessa linha reta. É lógico que essa medida que você vai encontrar não é a medida real, mas a gente tem aqui uma escala, né? Ó, nós sabemos que a cada 10 milímetros no mapa correspondem a 650 quilômetros na realidade. Então vamos lá, ó. Eu fiz a medição aqui e encontrei aproximadamente, né? Importante destacar isso, que o exercício pede aproximadamente. Encontrei aproximadamente a medida de 35 milímetros. Então, com a régua, né, posicionei a régua em cima dessa linha aí, o zero no ponto de início, e no final da linha encontrei a medida de 35 milímetros. Professor, eu fiz a medida em centímetro, tem problema? Não, mas tem que tomar um certo cuidado. Tá? Eu já vou fazer também em centímetro. Vamos lá, ó. Quando eu fiz essa medida de 35 milímetros da cidade de São Paulo até Natal, eu não achei a distância real entre essas cidades. Tá? Cuidado com as alternativas aí para você não cair na pegadinha. Mas eu vou fazer o seguinte, esse 35 milímetros eu posso decompor em 10 milímetros mais 10 milímetros mais 10 milímetros mais 5 milímetros. Certo? Então aqui eu tenho os 35 milímetros. Ah, mas por que você fez isso, professor? Porque eu sei que a cada 10 milímetros correspondem a 650 quilômetros. Então esses 10 milímetros correspondem a 650 quilômetros, mais esses 10 milímetros são mais 650 quilômetros,
Aqui esses 10 milímetros são mais 650 quilômetros. E esses 5 milímetros? Bom, 5 é a metade de 10, não é? 5 não é a metade de 10? Então 5 milímetros vai corresponder à metade de 650, que é 325. Beleza. Então eu sei que a distância real entre São Paulo e Natal vai ser esse somatório. Vamos fazer aqui, ó. 650 mais 650 mais 650 mais 325. Somando as unidades, eu vou encontrar 5 unidades. Somando as dezenas, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 2, 17. Põe 7 dezenas, sobe uma centena. Somando as centenas, 1 mais 6 dá 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 3, 22. Então eu encontrei que a distância entre São Paulo e Natal é de 2.275 quilômetros. Não metros, hein? Quilômetros, certo? Bom, mas não tem essa alternativa, professor. Não tem, mas ele está falando aproximadamente. A alternativa que mais se aproxima de 2.275 quilômetros é a alternativa D, né? Na alternativa D, a gente tem a opção 2.300 quilômetros. Então essa é a que mais se aproxima. Tá legal? Cuidado aí que a alternativa C está 2.300 metros. Cuidado, fique atento com a unidade de medida. Senhor, agora, e quem mediu em centímetros? Bom, quem mediu em centímetros é o seguinte. A gente sabe que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Ok? Então, quem fez essa medida em centímetro deve ter encontrado 3,5 centímetros. Olha só. 35 milímetros, aqui eu tenho 1 centímetro. 10 milímetros dá mais 1 centímetro. 10 milímetros mais 1 centímetro. E aqui ó, vai dar meio centímetro. Então eu vou colocar como... Eu vou deixar assim, né? Então vai ficar... São 3 centímetros inteiros e mais meio milímetro. Então 3,5 centímetros. Tá certo? Então quem mediu com a régua encontrou essa medida. 3 centímetros e 5 milímetros. E aí você tinha que fazer essa mesma relação, né? A cada 1 centímetro, 10 milímetros é 1 centímetro. Você tem uma distância de 650 quilômetros. A cada 1 centímetro, 650 quilômetros. Então aqui é a mesma ideia, né? 1 centímetro, 650 quilômetros. 1 centímetro, 650 quilômetros. 1 centímetro, 650 quilômetros. Meio centímetro, 325 quilômetros. Tá? Então, de qualquer forma, seja pegando a medida em centímetro ou milímetro, você tinha que chegar na resposta de 2.275 quilômetros aproximadamente, né? 2.300 quilômetros seria a alternativa correta. Tá legal? Deu pra gente recordar então aqui, ó, que a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro, ou que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Deu, né? Então, mais uma revisão. A gente já falou que 1 metro tem 100 centímetros, agora vimos que 1 centímetro tem 10 milímetros, e o quilômetro? O quilômetro tem 1.000 metros, né? Sempre bom a gente lembrar disso. Ok? Vamos lá para a questão 6, então. Olha só que legal essa questão número 6. O Paulo, ele já pedalou 680 metros. Aí a pergunta é, quanto falta para ele completar 1 quilômetro? Então olha que simples, né? Bem simples. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 1 quilômetro, ele corresponde a um conjuntinho de 1.000 metros. Então eu tenho que lembrar disso, que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Então se ele já pedalou 680 metros e eu quero saber quanto falta para completar 1.000 metros, é só eu subtrair, né? A pergunta, quanto falta, indica uma subtração. Então vamos lá, vamos subtrair. Eu quero saber quanto falta para ele chegar a 1.000 metros, sendo que ele já pedalou 680 metros. Vamos lá, que a gente está em metros, né? Muito importante guardar isso. De 0, eu vou tirar 0, vai ficar 0 mesmo. Agora, de 0 dezenas, não dá para tirar 8. E aí eu vou pegar da centena, mas eu não tenho centena para pegar, então eu pego lá da unidade de milhar. A gente vai vir trocando. Ó. Uma unidade de milhar, eu vou trocar por 10 centenas.
Aí eu vou pegar uma dessas 10 centenas, então vão ficar 9 centenas aqui, e vou trocar por 10 dezenas. Então ficou 10 dezenas. Vamos lá então. 10 dezenas eu tiro 8, ficam 2 dezenas. 9 centenas tiram 6, ficam 3 centenas. E aqui é o zero. Beleza. Então ficamos com 320 metros. Essa é a distância que falta para o Paulo atingir a marca de 1 km. Só que aí você vai olhar nas alternativas. Vai lá, dá uma olhada nas alternativas. Tem a opção de 320 metros? Não tem, né? Tem uma que se aproxima, que é a de 330 metros. Porém, o enunciado não está dizendo assim, ó, qual é a opção mais próxima. Ele quer saber quanto falta exatamente. Então, a gente não tem a opção 320 metros, mas a gente tem algumas opções em centímetros. Então, vamos passar para centímetros. Vamos ver se a gente encontra essa opção em centímetros. Vamos lá, vamos recordar. Ó. Nós sabemos que cada metro equivale a 100 centímetros, certo? Então, 1 metro tem 100 centímetros. E 320 metros? Como eu passo de metro para centímetro? Bom, é só eu multiplicar por 100, né? Por que multiplicar por 100, professor? Porque cada um desses metros tem 100 centímetros. Cada um, certo? 1 metro tem 100, 2 metros 200, 3 metros 300. 320 metros eu faço vezes 100. Cada um dos 320 metros tem 100 centímetros. E aí nós já vimos estratégias de cálculo, né? Multiplicar por 100, basta acrescentar 2 zeros ao final do número. Então eu tinha lá o número 320, vou multiplicar por 100, vou acrescentar 2 zeros aqui no final. Então deu 32 mil centímetros. Tá certo? Agora sim a gente encontrou uma alternativa, que é a alternativa que está aí na letra C, 32 mil centímetros, a alternativa da letra C. Tá legal? Então fiquem muito atentos qual é a unidade de medida que foi dada no exercício e qual é a unidade de medida que está na alternativa. Tome muito cuidado com isso, tá? Deu para entender? Vamos para a próxima questão, questão número 7. Estamos terminando. Bom, nessa questão número 7 a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nós já falamos de medidas de comprimento. E lá nas medidas de comprimento nós estudamos as unidades de medida de comprimento, que foram metro, né? Coisas menores que o metro eu posso medir em centímetro. Coisas menores ainda eu posso medir em milímetros. E coisas muito grandes eu posso medir em quilômetros, tá? Então já estudamos essas relações entre unidades de comprimento, tá? Metro, centímetro, milímetro e quilômetro. Tem que saber todas para a nossa prova, tá legal? Falamos também de medidas de temperatura, graus Celsius. E agora a gente vai falar a respeito de medidas de superfície. Então, quando o exercício pede para a gente calcular a área dessa figura que está aqui, a área é a medida da superfície, é a medida interna da figura, ok? Então, a gente vai escolher uma unidade de medida para preencher toda a figura por dentro, tá? Então, a gente vai colando, né, quadradinhos aqui dentro para preencher a nossa figura. Olha só, aqui a nossa unidade de medida não ficou assim aleatória, né? Foi dada uma malha quadriculada, onde cada quadradinho tem lados medindo 1 centímetro. Então, olha só, se eu tiver quadradinhos onde cada lado tem 1 centímetro, então aqui eu tenho, ó, que esse quadradinho aqui corresponde a 1 centímetro quadrado. Então, aqui eu tenho 1 centímetro quadrado. Tá legal? Então, eu vou preencher toda a minha figura usando esses quadradinhos. E a quantidade de quadradinhos que couberem aqui dentro corresponde à área da minha figura em centímetros quadrados. As unidades de área sempre vão ficar com esse doisinho aqui em cima, né? Que é para indicar quadradinhos. Então, vamos lá, preenchendo, ó. Primeiro eu vou contar quantos quadradinhos completos, né, inteiros, cabem dentro dessa figura. Ó, aqui a gente tem 1. Então, tem 1 aqui. Mais um aqui, 2. Mais um aqui, 3. Mais um aqui, 4. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando esse quadradinho e preenchendo a minha figura. Já couberam 4 quadradinhos inteiros. Tem mais um aqui, ó, 5. Mais um aqui, 6. Mais um aqui, 7. Aqui tem mais um, ó. Opa, mais um aqui, 8. Mais um aqui, 9. Mais um aqui, 10. Então, eu já consegui colocar 10 quadradinhos inteiros.
E ainda sobraram alguns pedacinhos aqui, que eu não posso deixar de contar. Olha só, se eu juntar esse pedacinho aqui, ó, que eu vou pintar de verde ele. Esse pedacinho, esse triângulo, com esse outro triângulo que está aqui, ó, que eu também vou pintar de verde, eu não vou formar mais um quadradinho? Esse triângulo mais esse, né? Se a gente tirasse esse triângulo daqui e colasse aqui, ia formar mais um quadradinho inteiro. Então, esses dois triângulos que eu pintei de verde, juntos, eles vão formar mais um quadradinho. Então, agora a gente já tem 11 unidades de área. Vamos lá, ver se a gente consegue formar mais um quadradinho. Ó, de novo, ó. Esse triângulo que eu vou pintar de azul. Tá assim, né? E esse triângulo que eu também vou pintar de azul, quando eu juntar eles vão formar mais um quadradinho, né? Essa parte, ela se encaixa aqui. Então, se eu já tinha 11 unidades de área, 11 quadrados. Agora, com mais esses dois triângulos, eu vou formar o 12º quadrado. Então, a área dessa figura é de 12 centímetros quadrados. Tá legal? A gente consegue preencher essa figura utilizando 12 quadradinhos desse aqui. 10 quadradinhos que a gente pôde ver que estavam completos, bonitinhos, né? E aí, pensando nas metades, duas metades vão formar mais um quadradinho e essas duas metades em azul formam mais um quadradinho. A gente chega a um total de 12 centímetros quadrados. Essa é a área da nossa figura, ok? Beleza, vamos lá para a questão 8, então. Questão 8, gente, vamos lá. Ó. Laura está treinando para uma corrida de rua. Todos os dias, ela dá 5 voltas em torno do quarteirão da casa que ela mora. E esse quarteirão tem a forma de um retângulo e está indicado aqui por essa figura, tá? Qual é a distância percorrida por Laura em um dia? Então, quanto que a Laura vai correr em um dia? Lembra que a Laura dá 5 voltas em torno desse quarteirão por dia, tá? Então, vamos supor assim, ó, que a Laura saia desse ponto e vai percorrer uma volta completa. Bom, percorrer uma volta completa em torno desse quarteirão é o mesmo que achar o perímetro da figura, né? Então, uma volta, vamos lá, ó, vamos calcular o tamanho de uma volta. Quando a Laura der uma volta em torno desse quarteirão, ela vai percorrer, ó, 400 metros para chegar até aqui, mais 200, mais 400, mais 200 metros para chegar no ponto de início. Então, quando ela percorrer uma volta, ela vai estar percorrendo, ó, 400 mais 200 mais 400 mais 200. Vamos fazer a soma aqui? Essa soma dá um total de 4 mais 2, 6, mais 4, 10, mais 2, 12. 1.200 metros. Essa é a distância que ela percorre em uma volta. Mas olha só, vamos ficar atentos, né? São 5 voltas que ela vai fazer. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o tamanho de uma volta, 1.200 metros, e multiplicar por 5. Né? São 5 vezes que ela vai percorrer essa distância de 1.200 metros. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 são 10, né? Deixa o 0 aqui, sobe uma unidade de milhar. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Beleza? Então, a Laura ela vai percorrer 6.000 metros. Agora, dá uma olhada nas alternativas. A gente tem a opção de 6.000 metros? Não temos, né? Todas as nossas alternativas estão em quilômetros. Então, agora a gente vai fazer uma mudança de unidade. A gente vai passar de metro para quilômetro. Vamos lá, ó. A gente sabe que 1 quilômetro é um conjunto de 1.000 metros. Tá? Então, se eu tiver 1.000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Ah, então ficou fácil agora, né, professor? Porque a gente tem 6.000 metros. Bom, 6.000 metros, quantos quilômetros vão ser? 6 quilômetros. Se a gente sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros, 6.000 metros vão ser 6 quilômetros. Ficamos com a alternativa da letra B. Tá? Então acertou aí quem marcou a letra B. Ok? Vamos lá, faltam 2 questões, gente. Questão 9 na tela.
A questão 9, gente, ó, vai usar uma unidade de medida que não é padronizada, diferente da questão 7, que nós usamos o centímetro quadrado para encontrar a área da figura. Agora a gente vai usar uma unidade de medida não padronizada. Olha só, se o triângulo vermelho, que é esse aqui, certo? Tem a mesma área que o triângulo laranja, que é esse aqui. Qual é a área do quadrado maior da figura? Por que o quadrado maior? Porque tem um quadrado pequenininho aqui que é o azul, né? O quadrado maior seria esse quadradão que tem no começo. Considerando o triângulo vermelho como unidade de medida. Então a gente quer saber a área desse quadradão usando como unidade de medida o triângulo vermelho. Bom, vamos lá, gente. Vamos pensar. Se o triângulo vermelho vai ser a minha unidade de medida, então eu quero saber quantas vezes esse triângulo vermelho, quantas vezes ele cabe aqui dentro. Então a gente sabe que ele cabe uma vez aqui, uma vez, certo? Fala no exercício que o triângulo laranja é igual ao vermelho, então ele já cabe duas vezes. E olha só, o que a gente tem aqui? A gente já não tem metade da figura. Se eu apagar todo esse restante que está aqui, ó, eu vou perceber claramente que esses dois triângulos, o vermelho e o laranja, que são iguais, né? Eles já ocuparam metade da minha figura. Então, se dois triângulos já ocupam metade da figura, fica meio claro, né? Que se a gente utilizar 4 triângulos iguais ao triângulo vermelho, né? A gente vai ter aqui, ó, que a área desse quadrado é equivalente a 4 triângulos desse aqui. Eu consigo pegar 4 triângulos desse e encaixar eles, né, nesse quadrado. Portanto, a área desse quadrado vai ser igual a 4 unidades de medida. 4 triângulos desse daqui. Tá certo? Então essa é a área. 4 triângulos, alternativa B de bola. E a última questão na sua tela. E finalmente na questão 10, a gente tem aqui uma malha pontilhada, né? E nessa malha pontilhada tem 4 figuras. Uma verde, que eu vou pintar depois, uma roxa, uma laranja e uma azul. E a gente tem que determinar a área de cada uma dessas figuras, né? Preenchendo essa tabela aqui, certo? De acordo com a unidade de área que vai ser escolhida. Então foram disponibilizadas, aí foram dadas 3 unidades de áreas diferentes. Um triângulo, um quadrado e um paralelogramo. Bom, como essa é a unidade de área inicial, vamos começar por ela, tá? Então eu quero calcular agora a área dessa primeira figura, usando como unidade de área o triângulo, certo? Então eu tenho que saber quantas vezes esse triângulo cabe dentro dessa figura. Vamos lá então? Vamos preencher? Cobrir toda essa superfície usando o triângulo que está aqui? Vamos lá, eu consigo colocar um triângulo aqui, certo? Então aqui já tem um. Aí eu posso virar ele de ponta cabeça, né? Se eu virar ele de ponta cabeça, vai caber mais um triângulo aqui, 2. Vai caber mais um aqui, 3. Outro aqui, 4, 5. Aqui cabe mais um, 6. Mais um aqui, 7. Mais um aqui, 8. Mais um aqui, 9. Outro aqui, 10. Mais um aqui, 11. E mais um aqui ainda, 12, né? Então, utilizando essa unidade de área, couberam 12 triângulos, certo? Agora a gente tem que saber quantos quadradinhos desse vão caber nessa figura verde. Bom, aí é fácil, gente. Por que é fácil? Porque a cada 2 triângulos, se eu tiver 2 triângulos, eu acabo formando um quadradinho, não acabo? Vamos lá então contar quantos quadradinhos eu consigo colocar dentro dessa superfície? Vamos lá, ó. Aqui tem um quadradinho, 1, mais um aqui 2, mais um aqui 3, mais um aqui 4. O outro aqui dá 5. E aí se eu juntar esse triângulo mais esse, 2 triângulos juntos vão acabar formando um quadradinho, certo? Então se eu já tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, agora eu vou ficar com 6. Tá? Então 6 quadradinhos. Então a área dessa figura, quando a unidade de área é o triângulo, corresponde a 12. A mesma figura vai ter uma área 6, quando a unidade de área, a unidade de medida, for o quadradinho. E quando for esse paralelogramo?
Presta atenção, ó, esse paralelogramo corresponde a 4 triângulos. Olha só, 4 triângulos desse aqui corresponde a um paralelogramo. Ou seja, a cada 4 triângulos aqui, ó, então aqui eu tenho um paralelogramo. Ele corresponde a 4 triângulos, tá legal? 1, 2, 3, 4. Então aqui tem um paralelogramo. E aonde mais tem um paralelogramo? Aqui, ó, se eu pegar esse pedacinho e trazer para cá, formaria outro paralelogramo, né? Tirando esse daqui. E se eu pegasse esse pedacinho e virasse ele ao contrário, de ponta cabeça, teria mais um paralelogramo. Então são 3 no total. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que o número, né, que indica o valor da área, ele está diminuindo. E não é de qualquer forma, né? Como eu tenho 2 triângulos para formar um quadradinho, então a área foi dividida por 2. E aqui, como eu uso 4 triângulos para formar um paralelogramo, então o número que expressa a área foi dividido por 4. Tá legal? Isso vai acontecer em todas as figuras. Então, se eu calcular a área usando como unidade de medida o triângulo, depois eu divido por 2, né? A metade desse valor vai ser a área usando como unidade de medida o quadrado. E se eu dividir esse valor por 4, eu vou ter a área usando o paralelogramo. Tá? Então, quanto maior for a unidade de medida que você escolher, menor vai ser o valor da área. Então, a gente fez com a figura verde, vamos agora fazer com a figura roxa, né? Tem a figura roxa aí agora. Vamos lá, ó. Vamos calcular então primeiro, pensando no triângulo. Um triângulo aqui, ó. Quantos triângulos cabem dentro dessa figura? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se a quantidade de triângulos é 8, a quantidade de quadrados vai ser a metade, vão ser 4 quadrados. E a quantidade de paralelogramos vai ser a metade dessa aqui, 2. Ou divide esse por 4, né? Vai dar 2 de qualquer forma. Só para a gente preencher, ó, com quadrados. 1, 2, 3 quadrados. E aí essa metade com aquela forma mais um quadrado, 4 quadrados. Em paralelogramo, eu tenho aqui um paralelogramo, tá legal? E o outro eu consigo, se eu pensar assim, ó, vou tirar esse pedaço daqui, vou colocar aqui. Pronto. Aí eu fico com 2 paralelogramos. Tá? Só para a gente visualizar onde estão os paralelogramos. Agora vamos para a figura laranja. Deixa eu achar minha caneta laranja aqui. Figura laranja. Vamos contar primeiro os triângulos, né? Então, se eu cobrir toda essa superfície usando triângulos, quantos triângulos serão necessários? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16 triângulos. Se eu tenho 16 triângulos para cobrir essa superfície, o número de quadradinhos vai ser a metade, vai ser 8. Tá? E o número de paralelogramos vai ser a metade de 8, vai ser 4. Aí que legal. Tá? Então, a partir do triângulo, a gente consegue saber as outras respostas. Beleza? Vamos lá. Ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5, 6. 6 quadradinhos inteiros. 2 metades dá mais um quadradinho, 2 metades dá mais um quadradinho. Tá? Não vou fazer do paralelogramo porque dá muito trabalho. Bom, vamos lá aqui, ó. A última figura, a figura azul. Qual é a área dela, pensando como unidade de medida o triângulo? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer diferente essa, vamos fazer o quadrado que está mais fácil, né? Quantos quadradinhos cabem aqui dentro? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se a área dessa figura corresponde a 14 quadradinhos, então a quantidade de paralelogramos vai ser a metade, vai ser 7, né?
E a quantidade de triângulos vai ser o dobro, vão ser 28 triângulos, porque cada quadradinho corresponde a 2 triângulos, né? Ó. Vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ok? 28 triângulos. É isso aí, pessoal. Então a gente terminou a nossa revisão falando de medidas de comprimento, medidas de temperatura e medidas de superfície. Espero que vocês tenham gostado. Um bom estudo para vocês. Quarta-feira a gente tem prova, não esqueça, tá? Durante a nossa live. Pessoal da manhã é às 8h40, pessoal da tarde às 14h10. Tá legal? Combinado? Então estudem bastante, se preparem. Quarta-feira a gente tem prova. Um grande beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira.